Começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu convido agora para o nosso bate-papo Hélbia Fernandes, ela que é presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial OAB Roraima. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Para o nosso bate-papo, também convido Joicimara Guilherme, ela que é vice-presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial OAB Roraima. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O assunto de hoje, gente, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, que marca a promulgação da Lei Afonso Arinos, de 1951, o primeiro instrumento legal brasileiro a prever punição à prática de racismo, ainda que apenas como contravenção. Mais de 70 anos depois, os dados mostram que, apesar dos avanços legislativos e institucionais, o racismo ainda estrutura relações sociais, econômicas e institucionais no país. Por isso mesmo, hoje nós recebemos as representantes da Comissão de Promoção da Igualdade Racial OAB Roraima. Bom, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês explicassem para a gente como funciona a comissão, qual a importância dela e quais os trabalhos realmente que vocês atuam. Por favor, sintam-se à vontade. Pode. A nossa comissão, ela é voltada para a comunidade no total, não só para advogados, tanto que quando alguém da comunidade precisa fazer uma denúncia, a OAB está de portas abertas para recebê-lo, para fazer a denúncia, orientar da melhor forma possível, o que deve ser feito, onde deve ser procurado. A comissão ela serve para esse contexto, para também trazer pautas sobre questões das políticas públicas, né, para o nosso estado, participar de eventos que englobem todo esse assunto sobre a questão do racismo. Perfeito. E para você, o que representa ter essa comissão, né? Ter esse trabalho voltado para esse assunto tão importante? A nossa comissão, ela é assim... Uma vez disseram assim para mim, a Hélbia levanta a bandeira da comissão direito racial. Não, eu sou a bandeira, eu sou a própria. Então, eu acho que isso, a gente estar ali representando, por exemplo, quando a gente vai às escolas palestrar. Então, tem crianças que te vê e não aceita, por exemplo, o cabelo. Então, eu sou chamada camaleão onde eu trabalho. Porque assim, eu tô de azul, eu tô de rasta, eu tô de raspada, eu tô de afro. Então, assim, isso é a gente. Isso é nós. Isso somos nós. Então, essa representatividade, a gente ter o poder de voz, o poder de ir, chegar e defender, ou então a gente conscientizar essas pessoas, é crucial. Então, a instituição e a nossa comissão é exatamente isso. É buscar combater o racismo estrutural, promover conscientização e garantir a advocacia, não só a advocacia, a sociedade também, o sistema judiciário e alinhar com os princípios da equidade e da justiça. Então, assim, a gente acolhe, conscientiza e orienta. Então, eu acho que no momento de injustiça, eu acho que o crucial é o acolhimento. Então, quando chega alguém que passou por um tipo de discriminação, a gente faz questão de fazer o atendimento dentro da OAB. Então, eles se sentem acolhidos, a gente orienta, às vezes a gente encaminha para a defensoria, que isso também é válido. E assim, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, acha que só a OAB resolve. Não, a gente mostra o caminho, explica como que funciona o sistema e direciona e leva até como é que se diz? A buscar, a resolver aquela situação. E a gente consegue. Então, assim, nossa, é um papel muito bom e gratificante, porque a gente faz parte, a gente já passou por algum tipo de situação parecida. Então, a gente lutar pela gente, pelos nossos, isso não tem preço. E é isso que a comissão faz. Para vocês, como é que vocês avaliam a evolução das leis, né?
Já evoluiu muito? Falta muita coisa? O que vocês pontuam pra gente nesse momento sobre isso? Evoluiu bastante, só que não ainda aquele o esperado, porque realmente é uma luta diária, né? A gente teve a questão da modificação que equiparou a injúria racial ao racismo, né? Se tornou uma grande vitória, que ela se tornou imprescritível, inafiançável, a pena passou de 3 a 5 anos, né? E a gente recente teve uma vitória até dentro da OAB, no caso que foi uma votação que ela foi até unânime, né? No qual os advogados que possuem um antecedente referente a crime de racismo não podem estar se inscrevendo no quadro da ordem. Isso é bem recente. Até porque a ordem, ela faz uma defesa como um todo. Então, a partir do momento que tu pratica esse tipo de crime, como que tu vai estar? Não tem como. Não faz sentido. Não tem como tu abraçar isso. Então, é uma pena que, felizmente, assim, nossa, é uma vitória muito grande. Também a questão das cotas, que, nossa, sim, isso foi, assim, uma vitória gigantesca. Algumas pessoas não conseguem entender, eu não aprovo, eu não concordo com as cotas, mas se você analisar direitinho, há uma diferença, é um desequilíbrio muito alto. Então, as cotas não te diminuem. Porque tu só vai entrar pela cota, não. Até porque hoje a cota é o seguinte, se você passou em primeiro lugar, tu não vai precisar da cota. Vai dar cota para alguém que necessite. Então, assim, vitórias, são conquistas que a gente tá, aos poucos, conseguindo mais e mais, mas ainda falta muita coisa. Ainda há muita discriminação, muito grande. Qual a orientação de vocês? O que um cidadão deve fazer caso passe por uma situação de racismo? Onde ele deve... O que ele deve fazer naquele primeiro momento? Para onde que ele deve ir? Qual a orientação? No primeiro momento estar entrando em contato com a polícia, né? Até porque, como eu havia dito, ele se tornou um crime que é inafiançável. A pessoa que comete esse tipo de crime, ela vai ser presa, vai ser levada para a delegacia, após isso vai ser apresentado para a audiência de custódia, né? E vai seguir todos os trâmites judiciais. Nesse primeiro momento, quando a pessoa sofre esse tipo de crime, primeiro, tentar manter a calma. Sei que não é algo fácil, porque eu já passei por isso, né? Então, não é algo fácil, mas é tentar manter a calma e procurar a autoridade competente, que no caso seria a polícia, nesse primeiro momento. Posteriormente a isso, pode estar entrando em contato ou com o advogado, ou com a própria OAB, ou a defensoria, né? Para a gente buscar os outros caminhos que devem ser seguidos. Até porque não uma situação muito dolorosa, mexe muito. Então, acaba que sendo muito mais delicado ao tratar. Então, a gente diz, tem que manter a calma, mas é muito revoltante. É muito difícil. É muito difícil para a pessoa que está sofrendo e para a gente poder amparar, porque a gente sente... Porque tanto a Joyce quanto eu, a gente já passou por isso. Então, nada melhor a presidente e a vice-presidente da comissão ser alguém que realmente faz parte, que já viveu, que já sofreu, que está ali na luta e que está vivendo todos os dias aquilo. Entendeu? Então, isso é muito importante na comissão e a gente preza muito, assim, a gente é escolhida a dedo. Secretária, não, a gente vai analisar direitinho, porque tem que ser realmente, porque o outro até entende, mas ele não sente igual quem realmente passou, quem é o pivô da história. Então, eu acho que isso a gente tem esse cuidado, né, Joyce? Sim. Para muita gente, eu quero fazer parte da comissão, eu quero. Não, fazer parte faz. Vamos trabalhar junto, mas a gente pega o pilar... A gente prefere que sejam pessoas que
realmente estão ali, que já foram, que já passaram por isso, até para o acolhimento. Quando aquela pessoa que sofreu a discriminação, ela vinha, a gente saber acolher, porque a gente já passou por isso, e saber lidar com a situação e explicar e tentar acalmar da melhor forma possível. Porque só passando que sabe. Vocês duas já relataram aqui, mencionaram, para falar a verdade, que já passaram por situações, e uma das orientações foi manter a calma. Fugindo um pouco aqui da questão das leis, né? Falando do emocional, como vocês já falaram, passaram por situações parecidas e falaram também que é algo muito difícil. Sim. Então, o que vocês poderiam falar em relação a conselho mesmo, como manter a calma, né? O que vocês diriam assim, para um momento mesmo que a pessoa tem que estar ali e ter um certo equilíbrio emocional? Na minha experiência do que eu já tive, né? No momento eu fiquei muito nervosa, mesmo sabendo dos meus direitos, mas é algo que a gente não espera, é algo que a gente se assusta, né? Então, naquele momento eu procurei alguém, por exemplo, a minha mãe, eu procurei, liguei na hora pra ela, ela pediu pra me acalmar, que querendo ou não, ela é meu ponto ali, minha segurança, né? Então eu busquei isso, eu busquei a segurança, tentar me acalmar falando com ela para poder procurar o que eu deveria fazer dali em diante. Esse foi o que eu fiz, né? O que aconteceu comigo, no caso. Porque, assim, é algo que a gente nunca espera. Então, a gente é pego... O povo costuma dizer assim, vocês advogados sabem se defender. Não. Quando a gente esse tipo de situação, então mexe muito com a gente, com o nosso. Então, nosso eu. E a primeira, assim, a sensação que a gente tem é de impotência. A sensação que a gente tem é que a gente é menor que qualquer outra pessoa. Então, essa sensação é muito ruim. E manter a calma eu faço terapia todas as quarta-feiras. Então, assim, eu trabalho muito isso. Eu sou igual, tenho competência tanto quanto, sou inteligente, então pronto. Então, eu mentalizo muito isso e externo também. Então, quando acontece, por mais que a gente fique ali... desequilibra o emocional da gente, mas eu botei na minha cabeça que eu sou tanto quanto. Então, assim, não é pelo meu cabelo, eu sou a negra mais de pele clara, mas o cabelo não nega, como diz minha mãe. E as pessoas pegam nesse ponto. Então, assim, pra mim, hoje eu sou muito bem resolvida em relação ao cabelo, mas muita gente não é. Até os meus 15 anos, minha mãe alisava meu cabelo, porque minha mãe é branca, dos olhos verdes, meu pai é negro. E ela não aceitava. E eu vim me aceitar o meu cabelo como ele já na fase adulta. Então, assim, não, eu sou isso e pronto. Eu sou isso, então as pessoas têm que gostar de mim como eu sou. Então, eu sou uma mulher lésbica, negra, e é isso. Então, sou inteligente, sou capaz e ninguém vai me diminuir, não. Mas, para isso, a gente... É um processo, pouco a pouco, né? É um processo que nem todos têm. É assim, principalmente, a Helbia hoje, ela consegue porque tem um amparo, faz terapia, faz isso e aquilo, mas tem muita gente que não tem. Então, ela cai mesmo. Quando uma pessoa fala mais de si do que do outro, né? Sim. Já ouvi sobre isso. Sim, mas quando vai atacar a gente, por mais que a gente tenha isso em mente e consciência de que o que o outro tá falando é mais de si do que da gente, a gente não consegue visualizar isso. A gente consegue... como é que se diz? Puxar pra gente... essas coisas. E às vezes a gente acaba que acreditando que o outro tá falando. Você isso, aquilo. Ei, peraí. Então, assim, é todo um amadurecimento, é toda uma rede de apoio. A Joyce teve o apoio da mãe, mas e quem não tem? A gente atendeu um ano passado, acho que foi ano passado, né, Joyce? Que ele não tinha apoio de ninguém. E foi dentro do trabalho. E assim, porque hoje...
poder hierárquico, né? Então, quem está aqui, ele sempre tem muito medo de afrontar. Ah, não, aconteceu isso comigo, então tá bom, vou me calar, vou aguentar. Mas chega uma hora que você não aguenta. Chega uma hora que diz, meu Deus, por quê? Não, entendeu? Aí vai buscar ajuda. Então, sendo perseguido, isso e aquilo outro, por essas razões. Então, é nessa situação que a gente tem que... Para aí, vamos analisar direitinho como que a gente vai ajudar essa pessoa e como ele deve se comportar. Se comportar, não. Se portar, né? Para até ter sua autodefesa. Eu destaco também, nesse momento, que são 2 mulheres... Sim. Organizando, liderando, né? A presidente e também a vice-presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Então, é algo que também merece destaque, né? Como é que vocês avaliam isso? Dentro de uma instituição como a OAB, né, é realmente uma vitória, certo? Que a OAB ela sempre recebeu muito, sempre tentou equiparar ali a questão das mulheres dentro da instituição, mas para um contexto de sociedade no geral é uma vitória pra gente, né? E muito gratificante. Gratificante estar exercendo essas funções dentro da nossa instituição. Porque é uma representatividade assim, muito significativa. Até porque outras, nós, mulheres, negras principalmente, que mexe com a tua autoestima, então a gente está nesse papel aqui de frente, de cima, é muito legal, porque outras pessoas chegam e... Quando eu crescer, eu amo quando uma criança vira e diz assim, quando eu crescer eu vou ser igual a senhora. Tá bom, vai sim, porque quando eu era pequenininha eu falava que eu ia ser grande, e eu sou. Então, assim, a oportunidade chega, às vezes a gente, quando chega pra gente, não, eu não quero, eu não consigo, eu não sou capaz, porque a gente vem lá de baixo, de cima, sei lá, dos lados, de onde a gente vem, acreditando que a gente... Não vai conseguir. Que não é o nosso espaço. Que não é... A gente não vai ter vez. E não é assim. A gente estuda que a gente consegue. Então, a gente tem sim o espaço, a gente aproveita e a gente faz. A gente fez um evento lindo. Foi. Muito bonito, muito legal. E assim, foi muito gratificante a gente estar ali na mesa de frente. Então, quando a gente é chamada para qualquer evento, para qualquer coisa... que seja pra gente representar isso, eu, por exemplo, fico do outro lado, na mesa, olhando aquele povo todo, digo, gente, aqui eu sou um espelho. Então, isso, eu sempre digo, se eu conseguir, qualquer um consegue. Mas é isso. Assim, às vezes, no início a gente... achava que não ia dar conta, né? A gente acha que não vai dar conta porque é uma responsabilidade muito grande. A Comissão de Igualdade Racial, ela é muito delicada. É uma comissão de, digamos assim, 100% acolhimento. Muito acolhimento mesmo, porque a pessoa chega ali destruída. Pessoas que já tiraram vidas por conta de racismo. Então, assim, é uma comissão séria, é uma comissão que a gente tem que tratar com muito cuidado, muita delicadeza, para não sair do foco e conseguir o objetivo que é esse, que é o objetivo da gente conseguir orientar, conscientizar e isso, acho que isso. E a gente está conseguindo, assim, a comissão, ela trabalha muito bem com o apoio do presidente. O presidente, a gente... Sim. A gente vai fazer isso, não, tá bom, assino. Então, todas as nossas ideias, nossos projetos, a gente consegue através, assim, do aval dele. Então, esse apoio é muito importante. Nos dá esse apoio na questão de eventos, pra gente participar, indicações também nesse quesito, para que a gente leve mais a comissão para outros lugares, né? Para que outras pessoas possam conhecer. Ele sempre dá essa abertura. Perfeito. Vocês falando, né, desse evento que vocês promoveram, que foi o primeiro encontro da Comissão de Promoção de Igualdade Racial com o tema Letramento Racial, um desafio para todos nós. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esse evento e sobre esse tema, né, que é tão importante
que é de conscientização para todos. Sim. Né? Qual é a forma correta de tratar? Como é que foi abordado esse tema? O nosso evento a gente quis fazer de uma forma bem dinâmica, para não ficar aquela coisa, advogada, uma palestra. Não, a gente fez um evento bem, digamos, até fora do padrão OAB. Mas assim, foi muito legal, a gente conseguiu passar a mensagem, a gente conseguiu fazer com que as pessoas, porque as pessoas acham que educar é só as crianças. Não, gente. Os advogados também precisam ser educados. A gente morre aprendendo, né? Todo mundo precisa, porque assim, o nosso evento foi exatamente isso. E várias pessoas depois chegaram pra gente, eu não sabia que isso configurava discriminação. Acho que é isso, é a palavra certa, né? Eu tenho dificuldade de pronunciar algumas. E foi passado de forma bem lúdica, bem divertida, bem dinâmica. Assim, padrão Helb e Joyce. Realmente, muitas pessoas chegaram e falaram, eu vou tirar essa palavra do meu vocabulário, porque a gente chegou a levar palavras que as pessoas usam no dia a dia, e não sabe que aquilo ali fere, de certa forma, ali é considerado um racismo, né? Que são palavras que já não era nem para existir. Né? O que a gente pode destacar? Assim, até para quem está nos escutando nesse momento e aprender também. Tem que a questão do criado mudo também é uma palavra que não deveria mais estar no vocabulário. A gente tem também... Gente, como foge? A gente tem vários. Tem uma outra que é... Denegrir, que é uma palavra que a gente usa, até os advogados que eu levantei em pauta essa questão, a gente tem várias petições usando a palavra denegrir. Ela é uma palavra no qual ela também não deveria ser utilizada, porque ela é uma palavra que ela demonstra que, como se fosse assim, denegrir algo ruim, vem da questão do negro, né? Meio que ele transporta a palavra denegrir para o negro, né? Então é uma palavra que deveria estar saindo do vocabulário também. As tuas negas. Isso, eu não sou tua nega. Isso, entendeu? Também. Isso também Por quê? Sim. O porquê disso? Porque antes a mulher negra era considerada como objeto sexual. Então, assim, não é bem isso. Então, assim, a gente fez um levantamento de muitas mesmo. Que são palavras que sempre remetem à cor, ao nosso tom de pele, o negro, como uma coisa ruim, uma coisa ao ruim. Cabelo. Isso. Cabelo também. A gente até levou uma especialista em cabelos afros, né, pra ela mostrar o trabalho dela, falar a história dela, que foi muito, muito legal. E assim, a gente... assim, foi um evento cuidado, mas de forma que as pessoas conseguissem entender, não uma palestra, que elas conseguissem mesmo trazer aquilo para si de forma bem dinâmica. E a gente conseguiu atingir o objetivo, foi muito legal, muito mesmo, porque a gente colocou não só os advogados e advogadas dentro, mas a gente também puxou a sociedade. Então, foi muito bom e importante. É muito importante, sim, né? Exatamente. Até porque a gente tinha que mostrar para nós, para os nossos advogados, para a nossa casa, como era, né? Como ele se sentia, e também mostrar para a sociedade o caminho que ela tem que buscar quando for ferida, quando ela for descriminalizada. E a gente conseguiu isso com muito êxito. Olha só, parabéns. Parabéns pela iniciativa. E diante disso, então, qual a orientação que vocês deixam para a pessoa que quer buscar esse conhecimento, saber os termos, as palavras certas a serem utilizadas? O CETRABS tem a Rafaela André, que ela não é comissão. É uma coordenação. É uma coordenação da igualdade racial. Isso. E ela faz palestra, ela faz eventos. E, inclusive, ela fez a extensão para os interiores. Então, ela vai em escolas, vai em secretarias fazer esse tipo de trabalho. E quem não consegue, quem não está ali no setor, pode buscar lá na CETRABS, pedir a coordenação. Eu quero
um grupo na minha casa. A Rafaela faz esse trabalho. Inclusive, ela é parceira nossa aqui, uma das apresentadoras do podcast A História Contada por Nós. Sim. Né? Ela é minha parceirona, Antônia. nossa, maravilhosa. Perfeito. A Rafaela é incrível, assim, sempre quando a gente precisa de apoio, ela sempre está à disposição pra gente, ela ajuda em tudo, ela sempre está em todos os nossos eventos. E assim, a Rafa, eu aprendo todos os dias com ela, então é uma troca. E em relação, assim, a esse tipo de aprendizado, o CETRABS, ele tem esse papel, né, da sociedade, mas em relação ao aprendizado, a buscar conhecimento na área jurídica, tem a gente da OAB, a comissão pode qualquer um procurar. Eu quero me informar, eu quero saber como funciona, como eu busco, como eu vou atrás, se acontecer isso comigo, qual procedimento tomar, qual o tribunal eu ir, onde isso, aquilo outro, e a gente orienta. E também a gente tem o nosso Instagram, né? Que lá a gente Sim. posta algumas coisinhas, algumas informações. Também tem alguns esclarecimentos, né? Tem algumas palavras, uns vídeos que a gente falou sobre algumas palavras que realmente são termos racistas. E também podem estar acompanhando pelo Instagram da comissão. Qual é o Instagram, gente? É Promoção da Igualdade Racial. Eu só vou ver... Realmente eu não lembro agora. Mas é Promoção da Igualdade Racial OABRR. Pronto, vamos acompanhar, vamos seguir, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. É uma comissão jovem, é uma comissão nova, não é... Começou Aliás, quando? Quando é que ela foi? Na verdade, não é jovem, ela estava stand-by, estava paradinha. Tava parada. Aí... No ano passado, a gente tomou a frente, a convite do Dr. Edinaldo, né, do nosso presidente. Ele nos convidou para dar um andamento, né? E foi quando a gente começou a movimentar. Então, assim, e a comissão, eu sempre falo para as meninas, participe, porque oportunidades chegam. Eu, como presidente da comissão, eu fiz parte de um livro lindo, em homenagem à primeira advogada negra do Brasil, que é um livro Esperança Garcia. Então, assim, eu, negra, tô lá em cima. Então, quando a gente foi para a Conferência Nacional da Advocacia, então a gente estava ali no topo. Então, pra gente, nossa, é muito gratificante. Como foi que você fez parte desse livro? Você relatou? Como é que foi? Você pesquisou? Conta mais pra gente. Não, em relação ao livro, é um livro da OAB Nacional. É um projeto que eles fizeram para homenagear a primeira advogada negra do Brasil, Esperança Garcia. E esse livro tinha alguns critérios que deveriam ser de 1 a 5 advogadas, tinha que ser advogadas, mulheres e negras, os requisitos. E eu fui a única a representar a representante de Roraima. Então era um livro que você pegaria a história de Esperança Garcia e você estudar com o antes, durante e depois a evolução do direito racial. Então foi bem legal. Qual foi a conclusão que você tirou desse momento, assim? Assim, que a gente... Primeiro que assim, a gente se sente pequenininha. Quando veio o projeto para mim, a proposta, eu disse, não, eu sou incapaz. Eu digo, não, gente, isso é muito grande para mim. Eu digo, não vou. Inclusive, esse foi um dos motivos das outras não aceitarem, porque a gente tem esse medo. Como é que se diz? Medo, receio. Esse receio da gente não conseguir, porque um projeto tão grandioso, a gente acha que não é pra gente. E eu lembro que a presidente da comissão, a doutora Algarina, ela disse, olha, se você consegue ou não, tá nos teus peitos, é teu. E eu sei, se eu tô colocando nas suas mãos é porque você é capaz. E eu fiquei, assim, bem... Aceitei. Tá bom, vou. Mas eu chorei muito. Eu chorei muito porque... Mas foi um choro de felicidade? De desespero, mulher. Foi um choro de desespero porque, assim... tá ali nas tuas mãos que você tem que desenvolver um estudo que você faz parte da história. Eu sou a história. Então, tu mexer com isso é a tua vida. É a tua vida, a tua história e a história de várias outras mulheres.
que é uma conquista pouco a pouco, e a gente chegar ali, então é muito grandioso. Então ali eu acho que pra mim foi o maior troféu da minha vida. Assim, Que legal. era um artigo, porque cada estado é um livro por estado. Cada estado tinha, eu acho que eu e mais outro estado tinha apenas uma pessoa. E cada estado tinha direito a 5. A 5, mas só 2 estados teve só uma pessoa. E eu estar ali, naquele momento, naquele evento grandioso, pra mim foi, assim, surreal. É tão tal que na festa de comemoração, todo mundo se divertindo, eu chorando, todo mundo, aconteceu alguma coisa, Rafa, aconteceu alguma coisa? E eu, não, gente, é o meu momento. Porque, assim, toda a tua história, toda a tua luta. Então, assim, a gente, criança, negra, cabelo, eu que tenho cabelo afro, então tu sempre acha que tu nunca vai conseguir. Então, assim, quando tu vai chegando ao tempo tu diz, eu consigo, tu também consegue. Então, assim, as nossas palestras, todo mundo consegue. Todas então, nós podemos. as crianças conseguem. Então, criança, eu tenho a cabeleireira e ela diz assim, que a filha dela não aceita o cabelinho dela, que ela é afrodinha. Eu disse, a gente vai nas escolas palestrar. E foi eu acho que foi a Rafaela palestrar, e ela disse, quando eu fui a última vez, ela disse assim, minha filha tá amando o cabelo. Eu, ai, que notícia maravilhosa. Então, assim, pra ver a importância que é dele ver alguém. Não é só naquele lugar de faxina, de empregada, disso, daquilo. Não, aqui é a doutora, aqui escreveu um livro, aqui fez isso, fez coisas grandiosas que essas crianças, adolescentes, mulheres mesmo, até adultos, dizer, não, eu me espelho em você. Então, isso é muito gratificante. Foi sexta, deixa eu ver, sábado, eu trabalho na procuradoria, sou assessora, e teve o aniversário da procuradoria. Então, o alto da festa, uma pessoa chegou pra mim e ela disse, posso te dar um abraço? Meu sonho é te dar um abraço. Eu, mulher, que sonho barato é esse? Aí eu disse, mulher, que sonho barato é esse? Mas tá bom, vou realizar seu sonho. Ela me abraçou, ela disse assim, você é uma inspiração pra mim. Então, assim, pra mim, Helbia, não existe mulher mais guerreira, mais inteligente, mais isso, aquilo. E pra mim foi, assim, um impacto. Aí eu, Aí ela disse assim, porque você levanta uma bandeira, o que tu trabalha, o que tu faz, é muito lindo. E eu fiquei... Porque uma coisa que é pra ser comum pra gente, hoje a gente ainda, quer queira ou quer não, a gente se assusta. Ser elogiada pra gente ainda tem um peso muito grande. E é pra ser comum, é pra ser normal. Mas a gente, nossa... Uau! Aí eu fui pra casa, uau, eu tô conseguindo, então eu sou inspiração pra alguém. Por mais que às vezes, muitas vezes, a gente só faz, e no fundo a gente realmente é um espelho pra alguém. Então, esse papel, a gente tá ali no lugar de não é nem de destaque, eu nem gosto dessa palavra, mas de referência, isso é muito bom. Então, a gente sempre tem muito cuidado do que falar, do que fazer. Não porque a gente é melhor que o outro, mas é porque a gente está sendo referência para alguém. Em que ano que aconteceu isso? Do quê? Do livro? Foi em 2023. Novembro de 2023. Onde a gente encontra esse livro que eu quero ler? É só... ele é um livro que hoje está no museu da OAB. E ele é só pela OAB, a biblioteca da OAB. Então, eu tenho até... Depois eu vou te mandar um linkzinho, que aí você consegue baixar gratuitamente. Perfeito. E é muito legal porque é um livro de cada estado, então são problemas, soluções e situações completamente diferentes. O sul é totalmente diferente do norte. Então a gente vê coisas assim que, nossa, eu nunca vi isso, mas é muito legal. Aí o meu, advocacia não tem cor, porque tinha que envolver a advocacia. Então eu botei a advocacia não tem cor. A Rafaela André, ela disse assim, você é muito direta. Eu digo, sou, bem sucinta. Mas foi um trabalho lindo, maravilhoso e bem legal. E pra você, no decorrer da trajetória da tua profissão, que momento mais te marcou? O que mais me marcou foi... Eu sou uma jovem advogada, né?
Então acho que foi o nosso evento, realmente, foi a nossa abertura para dentro da OAB, foi o início, né, da gente como presidente, vice-presidente, foi isso, foi dizer assim, olha, a comissão está aqui, está forte e tem muito a crescer. E a gente consegue. E foi um dos momentos mais marcantes também, foi o momento que cada uma ali pôde falar um pouco, né, da vivência, do dia a dia, dentro da advocacia também. E foi isso. Foi um dos momentos que mais me marcaram ali dentro da minha profissão. Que interessante, gente, que legal. E você, inclusive, diante dessas histórias maravilhosas, você, inclusive, faz parte da história da Defensoria também, né? Sim. A Defensoria completa em 2025 25 anos. Olha aí. E em que momento você fez parte da história da Defensoria? Conta pra gente como foi pra você. Em 2014, eu entrei na faculdade em 2013, 2014. Eu sou muito programada, muito organizada. Então, eu sempre dizia que eu queria fazer direito e eu ia estagiar. Sabia onde, mas eu ia. E eu queria estagiar porque, a princípio, eu queria aprender. E as pessoas diziam assim, como que você vai estagiar no segundo semestre se você... Porque tem a linguagem técnica, enfim, que a gente não consegue dominar no primeiro e segundo semestre. E eu me candidatei para ser estagiária voluntária com o doutor Taumaturgo. Aí fui estagiária voluntária com ele por acho que alguns meses. Aí eu fiz o seletivo, passei nas colocações bem no início. Como eu não tinha concluído ainda, atingido o semestre para poder entrar, e eu pedi para ir lá pro finalzinho da lista. Quando chegou no finalzinho, eu sempre fui muito de estudos, então eu estudava, me esforçava muito para ser entre as primeiras. Quando chegaram para chamar os últimos, eu já tinha sido aprovada, mas o semestre não tinha sido fechado. Não estava fechado o semestre. Aí eu corri no RH, eu digo, gente, eu não quero fazer essa prova de novo. E como é que eu faço? Ela disse, traz uma declaração. Eu fui na faculdade, quando eu cheguei na faculdade, não tem como, porque tem que fechar o semestre. Aí eu voltei chorando. Eu disse, como que eu faço? Ela disse, você está aprovada? Então, se você conseguir a declaração de cada professor dizendo que você está aprovada, eu seguro até sair a tua declaração. Aí assim eu fiz, levei, ela disse, então tá. Era tipo uns 20 dias para finalizar o semestre e para entregar a declaração. Aí consegui ficar, fui para vara de família. Para mim foi um baita aprendizado, porque assim, a defensoria ela tem um papel assim muito lindo com a sociedade e com quem está chegando, que preparando os estagiários. Porque a gente vai sem preparo algum e vai com a teoria. E lá a prática, a realidade é totalmente diferente. Então, eu sempre digo para os colegas, para quem está estudando, eu digo, se quer um bom estágio, vai para a defensoria. Porque lá você vai atender, você vai peticionar, você vai fazer todo o papel que um advogado faz. Então, ali te prepara realmente para tu se tornar um advogado. Então, a tua emoção eu entrava todo dia no banheiro chorando, porque as histórias mexem muito com a gente. Então, ali, a gente que está começando e vê que aquilo ali, naquele momento, aquela história, aquela situação depende do teu trabalho, que no caso do defensor, mas a gente trazia pra gente, nossa, se você, era assim, se errar vai dar, entendeu? Como que vai ficar a vida dessa pessoa? Então, isso era muito. E eu, apaixonada pelo criminal, passei 1 ano. Aí eu digo, não, gente, não quero mais não. Aqui é muita emoção, eu quero aprender outra parte. E foi outro aprendizado. Porque a defensoria, o estagiário, ele tem, assim, os defensores, ele te leva para tudo. Para todo o processo. Então, o meu defensor da época de criminal, o doutor Antônio Avelino, sou apaixonada por ele, assim, porque é uma referência maravilhosa. Ele ia para os júris no interior, eu ia. Então, assim, era muito gratificante, é muito lindo isso, ele levar você, dizer, vamos, isso aqui faz parte do nosso trabalho, então você vai aprender isso.
Então, assim, o meu primeiro júri que eu participei foi em Pacaraima. Então, assim, nossa, eu fiquei encantada. E ele te inclui ali. Que nem ele disse, nossa estagiária e tudo é filmado. Nossa, ali eu me senti, assim, não, eu sou desse mundo. Mas não era. Da defensoria eu não sou. Assim, é um trabalho lindo. Hoje, né? Sim. Mas fez parte. Sim, fiz parte. Mas, assim, eu digo que a defensoria é vocação. Assim, você tem que ter aquilo. Vocação na tua alma. O defensor é muito lindo. Eu não consigo. Mas é muito lindo. Mas foi o melhor estágio da minha vida. Assim, a defensoria. Eu sempre falo, eu fiz parte do administrativo, comecei no administrativo como voluntária, depois fui para a vara da família e depois fui para o criminal. Então, assim, aprendi o que eu não queria, mas aprendi, parei onde realmente eu queria e foi muito bom. Muito bom mesmo. Que e legal. Hoje sou advogada, colegas de muitos. Que coisa maravilhosa, né? E não continuei porque você precisa, para você continuar, digamos, tem a oportunidade realmente de ser uma chefe de gabinete ou futuramente um assessor. Para mim, eu não me enxerguei ali, porque eu acho que tem que ter vocação para aquilo. Para a defensoria tem que ter vocação e muito amor. Não que eu não tenha amor, mas a vocação eu não tenho para a defensoria. Então, para você estar lá só por estar, eu preferi não. Aí hoje eu estou na Procuradoria-Geral do Estado. Aí eu gosto. É diferente, a dinâmica é bem diferente e é legal. Cada pessoa tem a sua história e para chegar onde tem que estar, realmente tem que percorrer, se conhecer, passar pelas áreas, mas como você mesmo disse, foi um momento mesmo que te trouxe muito conhecimento. Muito aprendizado, demais. E é assim, não só profissional, mas pro teu pessoal. Assim, como você lidar com as tuas situações. Eu lembro que quando eu fui abrir o meu escritório, para mim, eu lembrava muito da defensoria, porque o teu autocontrole emocional ali, você trabalha muito bem. A defensoria te prepara muito bem para isso. Então, assim, tu lidar com determinadas situações, então ela te ampara para isso. E isso é muito importante pra gente, porque se a gente não passa por isso, quando chega lá na frente, tu como profissional, eu acho que a gente acaba que caindo um pouquinho. Então, quando tu já vem com a porrada, com a bagagem e esse amparo, esse aprendizado, então a gente consegue tirar de letra. Legal, gente. Mas é bonito. Então, agora, eu gostaria de saber quais são os planos da comissão, o que vem por aí, vocês estão preparando alguma coisa e qual o recado que vocês deixam para a população, já caminhando ali para o final da nossa conversa. A comissão ela tem várias ideias e projetos. A gente tem um projeto que a gente vai desenvolver, que é o projeto para as escolas, que é esse para a criançada, que o letramento racial a gente começa desde pequenininho. Então, a escola como um todo, não só as crianças, mas os profissionais também. Porque é muito importante isso, porque a criança ela vai não só ali para a escola, mas ela vai levar para casa, vai dizer para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó, e assim sucessivamente. E também a gente tem que levar para os nossos. No futuro, mais na frente, a gente queria levar isso para as instituições, secretarias, que eu acho super importante. O letramento racial dentro do trabalho. Porque acontece bastante o assédio, então isso faz parte, né? E outros. E a gente vai fazer também, tem que fazer por ano, que isso é como se fosse um regimento da OAB, a gente fazer o evento anual. Então a gente vai organizar aí bem melhor que o que foi. Com certeza. Eu já deixo então a solicitação e o pedido que façam também essa iniciativa com os jornalistas, né? Sim. Super importante. Sim. Né? Temos o sindicato, né? Eu acho que seria bem interessante também. Olha, eu já... Por favor. Sim. Vamos nos unir, que eu tenho certeza que juntas somos mais fortes. Com certeza. Sim. Olha, eu gostaria de agradecer muito pela entrevista, pelas histórias, pela disponibilidade de tempo, que a gente sabe que no dia a dia, na correria, né? Muito obrigada.
A gente que agradece pelo convite e para poder passar um pouquinho da nossa comissão, né, do nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente agradece imensamente, assim, em nome da OAB Roraima, que a gente tem um apoio muito grande. Então, assim, qualquer coisa que aconteça e a gente, até mesmo com a insegurança, porque acontece, a gente tem um suporte muito grande. E a nossa comissão está de portas abertas para todos. Então, a gente fica, assim, honrada com o convite. Embora eu disse, tá, aceita. Depois eu digo, gente, por que eu aceitei? Porque era pra aceitar. Então, assim, é isso. E a gente vai perdendo o medo de falar e vai chegando. E a gente vai passando, um dia tá não tão bem, mas a gente vai, cada dia que passa, vai aprimorando mais e mais. E vai mostrando o que realmente a gente tem que mostrar, que é o nosso trabalho e a nossa comissão, que é maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez. Sejam sempre bem-vindas. Quando tiver evento, quando tiver a gente conversar sobre outros assuntos também. Sim. Por favor. E obrigada. A gente que agradece. Se você chegou até aqui é porque você gosta de acompanhar assuntos de interesse público. Então não deixe de nos escutar pelo YouTube, Deezer ou Spotify, na sua plataforma digital favorita. Eu sou Lana Francis e até a próxima.